Saudações, Dux e Duques tricolores. A quem fala é Duque Tricolor para mais um pré-jogo de Fluminense e Flamengo, ou Fluminense e Flamengo, né? Não é Flamengo, é Fluminense. Jogo este no Chico Guanabara, às 16h30, horário de Brasília. E de fato eu nunca vi isso na minha história, tá bom? Depois eu vou falar o que eu não vi. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Então fique atento. E o que eu iria falar? Que eu nunca vi na minha vida tanto a Superbet, tanto a casa de aposta que eu utilizo, quanto também o site de futebol, terem tanto aquele descompasso de quem vai ganhar nesse jogo. O árbitro do jogo vai ser o Alex Gomes e o VAR vai ser o Rodrigo Carvalhais. Segundo que fala lá na Gávea News, é um árbitro polêmico, né, do Alex Gomes, que parece que não dá um pênalti ou até mesmo inverte algumas coisas. Então vamos ver o que vai acontecer. As odds foram muito favoráveis ao Flamengo, com 4,90 para o Fluminense, 3,40 para o empate e 1,74 para o Flamengo. Novamente, no site de futebol, pior ainda, com 10 para o Fluminense, 2 para o empate e 88 para o Flamengo, ou seja, amplo favoritismo. E o jogo vai ser transmitido na Sport TV e Premier. Tá? O Fluminense de Mano Menezes deve vir a campo com Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes, Martinelli, Hércules, Riquelme Felipe e Canóbio, e no ataque Arias e Germancano. Hoje em dia está sendo esse esquema de 4-4-2. Você vai observar sobre o Flamengo de Felipe Luiz deve vir em campo com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Gerson, quer dizer, De La Cruz, Gerson, Gonzalo Plata, Mikael e Bruno Henrique. Esse que vai ser o time do técnico Felipe Luiz, né? É o mesmo time, eu só repeti justamente o time que foi contra o Botafogo. Eu não acredito que vai ter algum tipo de mudança além de ser essa. Claramente que eles podem optar justamente ali por uma saída do De La Cruz, colocar o Gerson mais recuado e colocar o Arrascaeta, mas eu acho que é muito, muito difícil a gente ver isso. Se precisar mais ataque, aí eu acredito que possa acontecer isso. Não acredito em nenhuma mudança defensiva. É um jogador da defesa. Eu acho que vai ser justamente esse time aí mesmo. E realmente muita coisa a dizer, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que dizer sobre a nossa classificação, né? A gente está lutando pela classificação nas semifinais, né? O Fluminense, ele está fora da zona de classificação até agora. Entrou? Não, no quarto não, tá naquele coloridinho. Entendeu? Só entrou justamente na zona de classificação para a Copa Rio, que a gente teria que ganhar, mas da zona de classificação para as semifinais de ser o campeão carioca, até agora não, estamos em 8º lugar. Mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais e Crião TV, Vitor de 10, 12, 20 horas, Pix a tela. E esse mesmo mês você pode mandar patrocínio. Então quer patrocinar no meu canal? Por esse mês aqui. Valeu. Vamos analisar aqui nossa situação. Nós estamos em 8º lugar com 10 pontos. Se a gente ganha, a gente fica com a mesma pontuação do Flamengo. Mas a gente não passa do Flamengo porque o Flamengo tem 4 vitórias. E a gente teria 3. Ou seja, a gente não passaria do Flamengo. Mas a gente chegaria próximo, por exemplo, à Volta Redonda, que tem 16 pontos.
Então seria extremamente importante ali. Nos últimos 5 jogos o Flamengo ganhou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Fluminense empata 2, ganha 2 e perde 1. Então a gente vê aqui que o amplo favoritismo do Flamengo se configura. O Flamengo tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Ou seja, pode chegar até ser o primeiro colocado desse Brasileirão. E vale a pena constatar aqui que Flamengo, Vasco e Botafogo estão entre os 4 primeiros colocados desse brasileiro, desse carioca. Insanamente. Então até agora quem deve sair desse semifinal para o campeonato carioca é o Fluminense, até que tudo indica. E bem, é por isso que a gente precisa ganhar. O que acontece se a gente ganha? Hipótese. O que acontece se a gente ganha? Provavelmente a gente vai ganhar os 2 próximos, que vai ser contra o Nova Iguaçu e o Bangu, que é extremamente improvável que a gente não ganhe. Ou seja, tecnicamente a gente conta com 6 pontos. E também que tanto Botafogo, Flamengo e Vasco ainda faltam mais 2 jogos de clássicos. O único que fez até agora 2 clássicos foi... O único que está sendo agora os 2 clássicos foi o Fluminense. Flamengo ainda falta 2 clássicos contra o Botafogo e contra o Vasco. O Botafogo precisa mais de 2 clássicos contra o Flamengo e contra o Vasco. O Fluminense é o único que vai fazer o segundo clássico nesses jogos de agora. E depois só joga contra time pequeno. Se é para pontuar, nesse jogo contra o Flamengo. Empate seria ruim? Não seria ruim. Porque a gente está contando com 6 pontos. Ou seja, está com 17 pontos. Porém, temos o Volta Redonda com 16 pontos. Então uma vitória e uma saída ali do Vasco, que provavelmente pode estar perdendo os 2 jogos, e ficar com 16 pontos, ou seja, a gente está muito mais numa disputa contra o Vasco e o Botafogo, nesse momento, do que tirar o Volta Redonda de onde que ele está. O que acontece se a gente perde? A gente pelo menos garante os 16 pontos. E o que isso quer dizer? Que se o Vasco não garantir os 16 pontos e empatar com um pequeno, que falta mais um pequeno para ele disputar, pode significar que a gente não ultrapasse eles. Porque eles têm até agora 3 vitórias. A gente teria 4, eles seriam 3. Problemão. Vamos orar. Estarei lá, setor leste inferior, vencendo, excepcional. Tá bom? É o melhor time hoje do campeonato. O Flamengo hoje é o melhor time do campeonato, disparado. Mostrou a qualidade ofensiva que tinha contra o Botafogo. E vamos ver, né? O Fluminense não deveria ter vencido do Vasco. Não deveria vencer do Flamengo. Será que vai vencer? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C que é gold, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix a tela. O milagre tricolor vem. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.